3 décadas depois da descoberta do vírus da AIDS, mais de 34 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. A AIDS não é mais uma sentença de morte. Mudanças culturais ajudam na prevenção e os avanços nas pesquisas melhoram o tratamento da doença. Ainda assim, cerca de 7 mil pessoas são contaminadas pelo HIV todos os dias. Como vivem essas pessoas? O que mudou desde os anos 80, quando os primeiros casos foram conhecidos? Será que o acesso ao tratamento e a possibilidade de viver com AIDS significam que quem vive com AIDS tem qualidade de vida? Para conhecer um pouco mais dessa realidade, nós convidamos Mara Moreira, coordenadora do Grupo de Mulheres do Grupo Pela Vida do Rio de Janeiro. Mara, muito obrigada pela sua presença no nosso estúdio. Nada. Bom, eu vou começar com uma pergunta muito objetiva, até porque você já me disse que se sente à vontade para falar desse assunto, que é um tabu em grande parte da nossa sociedade. Como foi se descobrir soropositiva? Bem, aos 18 anos de idade, nada é muito fácil, né? Então, eu estava entrando, né, na juventude, né, com várias modificações na vida, que é uma vida casada, uma nova realidade. Foi um pouco complicado na época, né, aos 18 anos de idade, receber esse diagnóstico, né? E foi um pouco precoce, porque meu esposo tinha acabado de se descobrir também, apesar de ter casado virgem, apesar de não estar entre os ditos grupos de risco, né, que nós sabemos que não existe mais, mas fui infectada pelo meu esposo e ele não sabia ser soropositivo, e depois de uma pneumonia ele veio a descobrir, nós já tínhamos então já casado, já tínhamos tido a nossa primeira relação sexual, apesar de ter feito os exames pré-nupciais, que muitos noivos nem sabem o que é isso, né? Mas infelizmente, por pura ignorância médica, o médico não pediu o anti-HIV nos pré-nupciais, né? Fiz todas as outras DSTs e não fiz o anti-HIV. E usava a pílula como método contraceptivo, né? Que eu não queria engravidar naquele momento, mas não usava conjuntamente a camisinha, porque tinha feito os testes das DSTs, né? Mas infelizmente o HIV não estava incluído. Então me infectei aos 18 anos de idade. Agora, Mara, 1990 e pouco, Sim. Era uma outra realidade que você encontrava. Você está falando que você era adolescente e que por si só tudo é impacto nessa fase. Mas receber esse diagnóstico numa época em que muita gente, muito mais gente morria, porque continua se morrendo de AIDS, mas num número bem menor do que naquela época. Foi uma sentença de morte? Foi bem complicado na época. Eu comecei com a AZT, né, a monoterapia, onde que hoje já se descobriu, né, que foi uma entrada errada, indevida, né, de um medicamento, mas era um medicamento que estava dando a sobrevida das pessoas. Hoje eu pago as consequências de ter entrado com a terapia, com a monoterapia, mas assim, realmente foi complicado chegar nessa epidemia, né, no auge, onde as pessoas logo se descobriam, logo morriam, né? Mas eu fui entendendo, né, que como eu descobri precocemente, teria talvez, né, uma melhor qualidade de vida, se a gente pode dizer assim, né, com a descoberta precoce, né, qual hoje também, né, a gente vê isso, né, as pessoas se descobrindo nas emergências dos hospitais, né, a diferença que é você se descobrir logo depois que você se infecta e depois, né, a gente vê essa diferença no tratamento das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Você está colocando aí que se é que pode se dizer qualidade de vida, se é que você está colocando, ponderando um pouquinho na hora que você fala de se viver uma vida plenamente normal. Hoje, o adolescente, o jovem que se vê diante da possibilidade da AIDS, ele não viu a AIDS na sua cara mais brutal, né? Num período em que se morria, que se ficava muito mais latente a presença da doença. Mas parece que a AIDS está sob controle. Para quem se descobre soropositivo, tem remédio e isso muitas vezes amplia a possibilidade de contaminação pelos jovens. É verdade. Como é que é viver com AIDS, mesmo com o acesso à medicação? Nossa, é muito complicado. Os efeitos colaterais dos medicamentos é fortíssimo ainda, né? As pessoas estão vivendo toda deformada com a lipodistrofia, né? A gente sabe que é o acúmulo indevido da gordura do corpo, então a gordura sai do rosto, das nádegas e se acumula, né, na barriga, na giba. Então deforma o corpo dos jovens, e os jovens, eu acho que se visse essa nova cara da AIDS, né?
eu acho que eles iam se alertar melhor, né? Então eu sou a favor, né, de se mostrar na realidade como que era no passado, aquelas propagandas realmente chocantes, né, que a gente via realmente, né, estampado realmente como que era a AIDS no passado, né? E hoje a gente tem uma nova cara que é com os medicamentos, mas com o uso prolongado dos medicamentos, os efeitos colaterais que esses medicamentos, né, tem na pessoa, né, pelo uso contínuo dele. Então, a deformidade no corpo e fora os efeitos colaterais sanguíneos, né, com alto triglicerídeo, o alto colesterol, a alta glicose, pessoas que acabam causando outras doenças também. Pessoas né? ficando renais crônicos e várias outras dificuldades, né, na saúde das pessoas. Eu acho que isso vale a pena te alertar, né? Tem tratamento, mas não tem cura. E o tratamento é muito complicado, a adesão a esse tratamento, é muitos medicamentos, é horário, é regras, que é muito difícil para os jovens em si, né, se adequarem a essas novas regras, né? E hoje a gente vê, né, os jovens que se infectaram no início da epidemia, que eram as crianças, né, os bebês, hoje os jovens começando a sua vida ativa, vivendo com essa realidade que é viver com HIV e AIDS. Isso é muito complicado, né, ter que começar a sua vida sexual com a camisinha também e vivendo essa problemática, né, dos medicamentos, da mudança do seu corpo, com já a puberdade, que já tem a dificuldade, né, da modificação e mais a modificação dos antirretrovirais. Então isso tudo é muito complicado. E hoje a gente vê no Brasil muita dificuldade, né, com falta de medicamentos para infecções oportunistas. Como é que é? Você hoje recebe os medicamentos aqui na Fiocruz, Sim. no IPEC, e também eu queria que você trouxesse dois fatores aí com relação à medicação. Um com relação a esse acesso e outro com relação a um dia a dia de administração desses medicamentos, que me parece que também é um desafio diário. É muito complicado, realmente é um desafio diário. Os medicamentos, os antirretrovirais em si, não há muita falta, né? Porque isso é disponibilizado pelo Ministério da Saúde e distribuído nos estados e nos municípios. O que falta muito são os medicamentos de infecções oportunistas, que nós chamamos de medicação da IO, né? Então, esse remédio é que realmente falta muito, porque assim, é do município e muitos do estado. Então, essa divisão, essa descentralização de cada um ficar com uma parte responsável, isso é muito complicado. Então, assim, falta muito medicamentos, né, para pneumonia, para uma simples DST, a complicação das pessoas se tratarem. Porque vocês sabem que as pessoas ficam, né, vulneráveis a outras doenças, né? E se não houver o tratamento básico para essas doenças, a gente acaba não morrendo da AIDS em si, mas sim das complicações, das infecções oportunistas. Então isso é muito complicado, né? Essa falta de responsabilidade dos gestores, né, com essa dispensação dos medicamentos, isso é muito complicado. Então, a nossa angústia de chegar na farmácia, não saber se vai ter ou não vai ter o medicamento, isso é muito complicado. E hoje você administra quantos medicamentos por dia, Mara? Nossa, são muitos medicamentos. Eu faço uso de 5 antirretrovirais, né? Então, que junção desses 5... É o coquetel? É o coquetel. De 12 em 12 horas. Então, assim, é uma gama muito grande ainda de medicamentos, porque eu faço uso do medicamento desde o início da epidemia, praticamente, né? Eu estou aqui na Fiocruz porque eu estou em terapia de resgate, né? Eu estou em falência terapêutica, os medicamentos, né, não estão fazendo efeito como deveria, então eu estou em resgate, né? Procurando a medicação mais específica que faça efeito no meu organismo, né? Então, essa medicação que eu tomo ainda não está nem disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Eu tive que entrar judicialmente para conseguir esse medicamento. Agora vai entrar recentemente pelo consenso essa nova medicação, que é o Maraviroc, que é um complicador, porque é muito cara essa medicação, mas já vai estar disponibilizada em breve pelo Ministério da Saúde. Bom, Mara, em algum momento você resolveu pegar essa experiência e transformar ela em algo que te desse pelo menos mais vontade de viver, né? Sim. E você encontrou um grupo e se tornou um ativista, né? Sim. E até dá um exemplo muito bom, que é trazer essa questão à tona, dando o seu depoimento, mostrando que é sim possível viver com AIDS e falar de todas essas dificuldades para que elas sejam amenizadas, né? Em que momento você se tornou uma ativista
dessa questão da AIDS? Foi há 10 anos atrás, quando eu procurei o Grupo Pela Vida, né, para ter informação para minha vida, apesar de eu já estar vivendo, né, com HIV e AIDS há algum tempo, mas eu procurei iguais, né, pares, né, que estavam vivenciando o HIV como eu estou, né. Então, eu procurei o Grupo Pela Vida até mesmo para me informar e ali cheguei podendo, né, compartilhar a minha experiência, trazendo essa realidade para outras mulheres que, como eu, muitas acham, né, que estão seguras dentro de um casamento ou dentro de uma religiosidade, de alguma coisa, né, possa imunizar alguém. Então, através da minha experiência, a gente tem a compartilhar isso, né, somente a camisinha é uma forma, né, de você se prevenir, né? Não é a religião, não é grupo de risco, não é, e sim comportamento, né, de risco, que é você ter uma relação e não usar camisinha, né? Então a gente tem muito falado isso nas palestras, né, e mostrar isso, essa realidade, né, que é você ter um relacionamento desprotegido, você vai estar vulnerável ao HIV. Não é nenhuma orientação sexual, não é através, né, de nenhuma raça, nenhum credo, nada vai imunizar ninguém, nem vai sentenciar ninguém, e sim seu comportamento, né? Você escolhe ou usar ou não usar, sim, o preservativo. E a sua visão no momento que você se torna uma ativista sobre a AIDS, sobre estar com AIDS, muda? Muda essa realidade porque, assim, eu me via um pouco como vítima, né? Então eu pude entender melhor o que é viver com HIV e AIDS e ver que não existe vítima ou não dessa epidemia, que todos nós somos responsáveis pela nossa saúde, em usar ou não usar. A opção é de cada um, em querer ou não querer usar o preservativo, né? Infelizmente eu não tive essa opção, essa orientação que deveria se usar a camisinha juntamente com a pílula, né, que era o método contraceptivo que eu usei na época, né, para não me prevenir, e acabei me infectando com HIV. Então, assim, eu tento passar isso para os jovens, né, dando essa informação, né, necessário, né, acompanhamento ginecológico, né, antes da primeira relação, de ter essa orientação, né, se usar, sim, a pílula, mas se usar a camisinha para as DSTs também. Informação, né, Mara? Acho que essa é a grande deixa para essa geração. Bom, eu tenho que dar uma pausa rapidinho e na volta eu quero ouvir um pouco mais sobre essa troca de informações, a comunicação em saúde, o quanto isso pesa para realmente se divulgar os efeitos dessa doença e se prevenir, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre viver com AIDS, com Mara Moreira, coordenadora do Grupo de Mulheres do Grupo Pela Vida do Rio de Janeiro. Mara, tocando agora nas relações afetivas, você contraiu AIDS do seu então marido e ele veio a falecer pouco tempo depois. Como é que ficou a sua vida afetiva com a AIDS? Sim, eu fiquei aos 19 anos, viúva, tinha acabado de me formar professora, ainda não tinha conseguido o primeiro emprego, né? E foi bem complicado na época, né? 18 anos de idade, passando para os 19. E assim, foi bem turbulento, né? Ficar viúva, mas graças a Deus eu tive o apoio da minha família, voltei a morar com os meus pais. E assim, eu tinha pouca informação naquela época, né? Eu não sabia nem se podia lavar roupa na mesma máquina de lavar. Olha, tamanha ignorância, né? Foi aonde que foi buscando informação, né? Que eu pude conhecer o Grupo Pela Vida, fazer o trabalho que hoje eu faço de orientação das outras pessoas. E eu acho muito importante esse trabalho, né, da comunicação, né? Foi através de um veículo de comunicação que eu tive informação sobre o Grupo Pela Vida, a instituição que hoje eu trabalho, e eu pude ver que outras pessoas também viviam com a mesma realidade que eu vivia e que existia vida após o diagnóstico, né? Infelizmente, o meu esposo faleceu 1 ano e 4 meses depois. Eu fiquei 7 anos viúva, achando que seria aquela sentença realmente para mim, ficar viúva. Mas depois, convivendo com os jovens, entendendo que muitos continuavam a estudar, com toda a dificuldade, né? Continuavam a viver, a namorar. Eu pude também vivenciar, né, uma relação soro-discordante, né?
Hoje eu estou casada, o meu esposo ele não é soropositivo, nós estamos numa relação sorodiscordante, que é uma pessoa positiva se relacionar com uma pessoa negativa. Então ele não tem o HIV e nem vai ter, porque nós nos cuidamos, né? Então eu pude entender que se relacionando com uma pessoa positiva ou negativa, a camisinha ia ter que fazer parte da minha relação sexual, do momento do diagnóstico adiante. Então eu pude entender que poderia me relacionar com uma pessoa que não tem o HIV, que era somente se prevenir, e isso é importante. E aí você está trazendo uma questão primordial, que é o saber, o direito a saber. Agora, eu imagino que para uma pessoa soropositiva, tornar sabido esse diagnóstico para uma pessoa com a qual você está se envolvendo seja demasiadamente difícil, né? Como é que é exercitar essa parte da relação e como é que é a aceitação hoje desse tipo de colocação? É bem difícil você expor sua sorologia, né, para o seu parceiro, a pessoa que você está, né, emocionalmente envolvida, né? Você não sabe como que vai ser, né, a resposta, né, daquela pessoa. Mas, assim, eu consegui contar no quinto encontro para o meu esposo, meu atual esposo, e ele teve uma reação de me perguntar se eu tinha HIV ou se eu já estava com AIDS. Que, assim, coisas que muitas pessoas não sabem. Confundem, que né? existe essa diferença em você só ter o HIV e você já está desenvolvendo a doença que é a AIDS, né? Já tomando os medicamentos, já tendo as doenças oportunistas. Então, muitas pessoas não sabem essa diferença, né? Ele me perguntou se eu estava desenvolvendo a AIDS, eu podia explicar para ele, né? Que eu não só tinha o HIV, que naquele momento eu não estava desenvolvendo, e aí eu pude dar alguma informação, mas tem pessoas que não sabem nada disso, não sabem nem como se expor para o seu parceiro, né? Se deve se expor ou não. Então essa discussão é muito relativa, né? Muitas pessoas não gostam de contar, outras contam logo no início da relação, porque se a pessoa não topar, já terminam por aí, né? Isso é muito complicado, essa exposição para o parceiro, né? Agora, isso já foi fruto, inclusive, foi foco, inclusive, de campanha do Ministério da Saúde, porque se tornou muito comum. Sim. Casais sorodiscordantes, ou seja, também essa realidade social facilita. Sim. Tá? Hoje está um pouco menos complicado, acho que sempre será um desafio, mas um pouco menos complicado falar sobre isso. É menos complicado porque a gente vê muitas pessoas se relacionando com casais sorodiscordantes sem saber que estão se relacionando com uma pessoa que é positiva. Então a gente se expondo, a gente colocando isso para as pessoas, acho que fica mais fácil as pessoas entenderem como se dá essa relação e até mesmo olhar para uma outra pessoa que seja soropositiva e pensar que ela poderia se relacionar com uma pessoa soropositiva. Então esse diálogo, eu acho que isso é muito importante, né? Abrir a sua cabeça, seu pensamento, né? Que pode acontecer essa relação e que é factível, é fácil, né? Agora, Pode. a desconstrução desse estigma, ela progride ou sempre haverá o estigma? Acho sua que opinião não, pessoal? acho que tá menor o estigma, né? A rotulação tá menor. Eu acho que, infelizmente, eu só acho que com isso veio a banalização, né, dessa epidemia, infelizmente, né? Com você não vê aquela cara como você via no início da epidemia, eu acho que isso trouxe um pouquinho, né, de abertura da mão, do uso da camisinha para muitas pessoas, né? Olham você e te rotulam, não, você tá bem, você não parece, e acabam abrindo mão da camisinha, né? Acho que há pós e contra, né? Acho que é muito importante, né, a continuidade da vida, que há vida depois do diagnóstico, mas eu acho que isso também traz algumas consequências, né? Muitas pessoas acabam se infectando, não dando importância a essa epidemia, né? Que ainda cresce com números assustadores. Muitas pessoas acham que tem tratamento, que a cura está próximo. A gente sabe que a cura está muito longe ainda da nossa realidade. Então, acho que isso vale a pena você trazer a foco, né? A prevenção é a solução. Agora, informações novas chegando sempre geram alguma mudança na sociedade com relação à AIDS. Agora, por exemplo, a gente tem a notícia de uma possível vacina para a AIDS. O coquetel, a gente já vê uma modificação social, justamente porque a juventude não vê a cara da AIDS. O que você acha que pode
vir por aí com o lançamento de uma vacina? O que muda na sua percepção? Eu acho que a comunicação deve ser responsável disso, né? De trazer a real realidade, né? É uma redundância, mas é real. Porque, assim, uma vacina, a pesquisa em vacina pode ser anunciada em si, mas, assim, não tem uma perspectiva de data dessa vacina estar em livre acesso à população. Então, acho que isso, os veículos de comunicação devem ter realmente ser sabedores de como expor essa realidade da pesquisa, porque assim a gente sabe que não vai ser para amanhã, essa pesquisa não vai estar aberto, né, à população em geral, essa vacina. Então acho que isso deve ser anunciado de uma forma mais cautelosa, porque a gente sabe, né, do ouvinte, né, da pessoa que está ouvindo essa realidade, achar, né, que a cura já chegou, que já está aí, já, né. Então a gente tem que ser mais cauteloso em explanar essa descoberta. Eu acho que sim, é valiosa a descoberta, mas que vai se demorar um pouco para chegar ainda à população em geral. Então, agora, Mara, acredito que cada pessoa, como em qualquer situação, vivencia a sua maneira o diagnóstico da AIDS, a forma como se expõe ou não a passar a informação adiante, se dizendo soro positivo. E você no Grupo Pela Vida, com certeza, conviveu com situações semelhantes e vivências diferentes. Sim. Alguma dessas histórias te impactou de uma forma mais intensa? E que histórias para contar você traz nessa sua experiência de vida que, com certeza, sendo levada adiante, muda o olhar de muita gente, né? Nossa, são várias histórias. Acho que a gente teria programas e mais programas aqui para relatar. Mas uma que me chocou muito foi uma pessoa que foi expulsa da sua comunidade por revelar-se soro positivo, né? Eu não tenho esse problema na minha cidade, apesar de morar numa cidade pequena, mas essa pessoa foi se expor na sua comunidade, e por ser uma comunidade, essa pessoa foi expulsa dessa comunidade porque o gerente do tráfico não queria uma pessoa soropositiva que pudesse estar infectando os seus soldados. Então isso me impactou muito, porque assim, eu falo abertamente da minha sorologia e nunca tive preconceito como essa pessoa teve, né? E nem a preocupação de esbarrar com esse tipo de colocação, de colocação, né? Que é ameaçador também, né? A pessoa ter que sair da sua casa, não poder levar nada, ter que ir para um outro lugar que hoje não pode falar que é soropositiva, porque tem medo de vivenciar essa mesma realidade. Então isso me impactou muito. Os jovens também, que hoje estão começando a namorar, isso também me aflige muito, né? Como que esses jovens querem ser mães, querem ser pais e podem viver essa realidade se as políticas públicas estiverem implementadas, né? Como a lavagem de sêmen e inseminação artificial. Você é mãe, Mara? Não sou mãe, infelizmente. Optou por não ser? Não, eu não tive essa opção, infelizmente, né? Por causa das políticas públicas que ainda não foram implementadas, né? A inseminação artificial, que a gente luta tanto por essa política pública ser implementada. A gente já tem uma portaria que podia muito bem, né, já está sendo implementada, mas a gente vê assim muitos retrocessos, né, dessa epidemia. Tivemos muito acesso a muitas coisas, né, mas agora a gente está vendo um retrocesso, né? Estamos perdendo muitas das coisas que nós já tínhamos garantido, né? Então isso é muito complicado, essa realidade. Então eu vejo histórias hiper diferentes, que podem ser diferentes do que a minha, né? Que é os jovens hoje terem acesso se for implementado, né, a lavagem de sêmen e a inseminação artificial, muitas mulheres que nasceram soropositivas vão poder ser mãe, muitos homens vão poder ser pai. Então essa realidade, essa mudança dessa realidade, eu acho que isso é muito importante. Eu visto a camisa da reprodução humana assistida e quero ver sendo implementada pelo SUS. Então a gente vê aí, né, as cirurgias reparadoras também são uma outra coisa que a gente milita muito, que a gente necessita, né, que os gestores em si tomem para si essa política pública no nosso estado e seja implementado, né? Nós temos vários outros estados que já são implementados, como o estado de São Paulo, né? A gente vê as cirurgias reparadoras com uma fila imensa, né, de pessoas cadastradas para ter a cirurgia. A gente vê que no Rio de Janeiro ainda falta, né, várias coisas serem implementadas. A gente espera, né, que os nossos gestores, né, em si melhorem e tenham, né, essa real visão, né, que nós precisamos
Que não é supérfluo, Que né, não é Mara? supérfluo, nós precisamos disso para viver e viver melhor, com uma certa qualidade de vida. Olha, Mara, eu acho que todos esses avanços que você citou e a necessidade de se aprimorar esse sistema envolve muitas pessoas que, como você, estão batalhando por isso há tanto tempo, sobretudo as ONGs que trabalham na direção de se aprimorar as políticas públicas. E quanto mais se aprimora, mais evidentes ficam também as fragilidades dessas políticas. Sim. E é necessário que pessoas engajadas realmente possam apontar ali para que possa haver, de fato, um aprimoramento dessas políticas. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui e a sua atitude, que eu acho que é uma atitude linda, né, de não só expor a sua vivência e toda a evolução que isso te traz enquanto ser humano, Sim. de poder realmente se permitir viver com qualidade dentro das suas limitações, que com certeza a doença trouxe para você. Mas, trazendo esse depoimento, você permite que outras pessoas possam pensar duas vezes e se proteger com mais eficácia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, Mara. Nada, que bom ter contribuído e esperamos, né, que várias pessoas vejam, né, essa realidade, saiam das suas quatro paredes, né, queiram viver melhor, né, e que realmente tenha, né, uma boa repercussão aí. Obrigada. Nada. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode enviar comentários para canal@fiocruz.br. A gente fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até lá!